Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai entrar no próximo assunto e a gente vem trabalhando metabolismo energético já desde da segunda aula que a gente teve, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um processo, o primeiro processo anabólico que vocês estão vendo é um processo de criação de grandes macromoléculas chamado fotossíntese. A fotossíntese, ela é extremamente importante, tá? Basicamente, todos os sistemas biológicos vivem à base de fotossíntese. A gente também, tudo que a gente come vem, em última instância, da fotossíntese. A gente vai ter diversos organismos que vão realizar a fotossíntese. Se vocês lembrarem lá do segundo ano, esses organismos são majoritariamente bactérias, né? As cianobactérias, por exemplo, aqui tem uma bactéria sulfurosa, ou eucariotos. A maior parte desses eucariotos estão dentro daquele grupo Arqueoplastida, que é o grupo que inclui as plantas, as algas verdes e as algas vermelhas. Mas a gente também tem um grupo razoavelmente grande que inclui algas pardas, algas douradas, as dinoflagelados e também as euglenas, que é esse eucarioto unicelularzinho aqui, tá? Nesse caso aqui, dentro de eucária, todos os organismos que fazem fotossíntese a partir de uma endossimbiose ancestral que ocorreu provavelmente com uma cianobactéria, tá bom? Toda a energia dos sistemas biológicos, então, vem desse processo de fotossíntese. E o processo de fotossíntese é um processo muito eficiente. Ele é tão eficiente que a gente usa para gerar combustível. A gente tem aqui tanques de biocombustíveis feitos a partir de algas, o biodiesel, tá? Mas a gente também usa o álcool no Brasil, que é feito a partir de fotossíntese, tá? Feito a partir de cana-de-açúcar. A fotossíntese da cana, que gera o açúcar, depois do açúcar a gente transforma em álcool, a gente consegue fazer o álcool, fazer os nossos carros andarem. Além disso, todos os organismos vivos no mundo são em algum ponto dependentes da fotossíntese, com exceção de algumas bactérias, um grupo pequeno de bactérias que vão fazer outros tipos de metabolismo energético. E a gente vai trabalhar isso na próxima aula, tá? Bom, a fotossíntese ocorre onde? Na maioria dos organismos, nos organismos eucariotos, a fotossíntese vai acontecer dentro dos cloroplastos, que são essas organelazinhas modificadas que se parecem muito em estrutura também com as cianobactérias. Então, o que tem de diferente nessa organela? Ela vai ter 3 sistemas de membranas, então 2 membranas externas, e um sistema de canais e plaquinhas aqui dentro, que vai chamar tilacoide, tá? Esses tilacoides são formados, então, por grânulos, né, que são essas membranazinhas empilhadas, uma em cima da outra, tá? Então, ela vai ter um espaço aqui, que é chamado de estroma, e o espaço dentro dos tilacoides, tá? E essa membrana dos tilacoides é a membrana que tem pigmento, é a membrana que é verde, dá a cor verde às folhas e é a partir desse pigmento que ocorre o processo de fotossíntese, tá? Dentro das plantas, as folhas são os locais em que você tem maior parte de fotossíntese, maior concentração de cloroplastos, ok? Mas tudo que é verde na planta também tem cloroplasto, também faz fotossíntese. Como é que ocorre a fotossíntese? Então, a fotossíntese, ela vai pegar gás carbônico disponível no ar, dióxido de carbono disponível no ar, água, que vai provavelmente vir do solo, essas tem uma planta, e a luz. Então, a luz vai excitar esses pigmentos fotossintéticos e esses pigmentos vão conseguir obter energia a partir da luz, tá? Transformar a energia luminosa em energia química para produzir glicose, liberando oxigênio no final do processo e água, tá? Essa água aqui, quando você simplifica a reação, você vai simplificar 6 águas aqui por 6 águas. Então, essa reação simplificada, ela vai ficar 6 gás carbônicos para cada 6 águas, produzindo uma glicose e 6 oxigênio. Quem são os reagentes e quem são os produtos aqui? Os reagentes, então, gás carbônico e água, produtos, glicose, água e oxigênio. Para onde vão esses elementos? Como é que a gente descobre isso? Descobre dando para a planta, por exemplo, gás carbônico marcado radioativamente, com carbono 14. Ou água marcada radioativamente, com um oxigênio marcado radioativo. Através desse processo, desse experimento, descobriu-se que o oxigênio, ele é todinho proveniente da água. Então, a água é quebrada, gerando oxigênio. E esses hidrogênios da água vão ser usados para a produção de glicose e também para formar essa água aqui.
Já o gás carbônico, o oxigênio do gás carbônico vai para onde? Então, o oxigênio do gás carbônico vai formar a molécula de água e também vai ter algum oxigênio residual que vai se formar a molécula de glicose e também as moléculas de água. Isso nos mostra que todo o oxigênio proveniente da fotossíntese, e portanto todo o oxigênio que existe no mundo, que todo o oxigênio é proveniente da fotossíntese, vem da quebra da água. Então isso é uma coisa importante que ajudou a entender como é que ocorre esse processo de fotossíntese. Então se a gente simplificar a equação, essa equação completa, essa é simplificada. O que ela é? Exatamente o oposto da respiração celular. Ó, glicose de um lado com oxigênio, gás carbônico do outro com água. Exatamente a mesma coisa. A única coisa de diferente é que para a fotossíntese ocorrer precisa ter luz. Então, é a energia que está entrando no sistema. Então, nos processos anabólicos, você tem que ter energia entrando no sistema. Como é que a energia entra no sistema? Fotossíntese, através da luz, tá? Beleza. Bom, a respiração celular é um processo redox, isso a gente já sabe. A gente tem a glicose que vai doar elétrons, vai se tornar oxidada em gás carbônico. E o oxigênio, que vai ser o aceptor de elétrons no final do processo, que vai se tornar reduzido em água. A fotossíntese também é um processo redox, em que a gente tem que o agente oxidante ou aceptor de elétrons é o gás carbônico, ele vai se tornar reduzido na glicose, e que a água é o agente redutor, que quem vai doar elétrons é a água, e ela vai se tornar oxidada no oxigênio, tá? Basicamente, uma é o oposto da outra. E a fotossíntese, ela também tem uma equação geral, porque a fotossíntese, ela não ocorre somente com água, tá? As bactérias sulfurosas, por exemplo, estas daqui, vão formar grânulos de enxofre, daí sulfuro é enxofre, tá, gente? Grânulos de enxofre no final do processo. O que isso significa? Que elas vão pegar esse composto de enxofre aqui, produzir açúcar, isso aqui é uma simplificação de açúcar, liberando água, sempre no processo, e, nesse caso, liberando enxofre e não oxigênio. Isso faz com que a gente tenha uma equação geral da fotossíntese, em que você tem fotossíntese, em que você pega gás carbônico mais um composto com 2 hidrogênios e um outro elemento aqui, que vai ser esse elemento gerado aqui. Isso pode ser feito com enxofre? Pode, mas pode ser feito com outros compostos também, tá bom? Ferro, principalmente. E como é que é o processo de fotossíntese? A fotossíntese ela vai ser dividida em 2 etapas. Você tem uma fase de claro e uma fase de escura. Essas fases também são chamadas de fase fotoquímica, daí claro, foto, luz, né? E fase química, porque uma não precisa de luz para ocorrer e a outra precisa de luz para ocorrer. Então, fase de claro e fase de escuro, tá? As reações luminosas ou fotoquímicas, ou da fase de claro, ocorrem dentro do tilacoide, aquela parte verde do cloroplasto. Enquanto que a fase escura, que é o ciclo de Calvin, vai ocorrer no estroma, tá? Então, uma vai ocorrer na membrana do tilacoide e a outra no estroma. A mesma coisa que a gente tinha com a respiração celular, né? Que você tinha algumas reações ocorrendo dentro da mitocôndria e outras na membrana da mitocôndria, né? Aqui você tem o mesmo processo, só que as reações ocorrem ao contrário. Primeiro ocorrem as reações na membrana e depois ocorre o ciclo químico, tá? Legal. Quando a gente olha para uma planta, vocês lembram de fisiologia vegetal? Ela está absorvendo a água a partir das raízes, liberando um pouco de água também, né, transpirando. E ela está trocando gases a partir das folhas. Então, entra gás carbono, sai oxigênio. Legal. Isso permite com que ela seja um sistema aberto e continue produzindo suas reações. A sacarose, que é o açúcar usado para exportar, vai sair das folhas onde ele é produzido e vai alimentar as raízes, alimentar o caule e alimentar toda a planta, produzir frutos e flores e tal. Vocês já tiveram essa parte, certo? Dentro das folhas, a gente tem células cheias de cloroplasto lá no mesófilo foliar, lembra? A gente tem aqui um cloroplasto, que ele vai ter seu estroma e seu tilacoide. Nos tilacoides estão ocorrendo as reações luminosas e no estoma o ciclo de Calvin. Nas reações luminosas, a gente vai ter conversão de energia luminosa em energia química. Na forma do quê? ATP e NADPH. Tá? O ATP carregando energia e o NADPH carregando elétrons. O
que vão decompor a água, liberando oxigênio. Então, entra a água, produz oxigênio, tá? Lembra que a gente falou que todo oxigênio vem da água? A água é quebrada aqui. E os hidrogênios vão ficar por aqui, tá? Os prótons vão ficar por aqui, eles vão ser usados para produzir quem? ATP. Da mesma forma que na respiração. Já nas reações do ciclo de Calvin, que vão ocorrer no estroma, a gente tem a utilização desse ATP e desse NADPH para converter gás carbônico em açúcar, que nesse caso é um açúcar de 3 carbonos, que depois vai ser convertido em açúcar de 6 carbonos, que é a glicose, e depois em sacarose, que vai ser transportada pela planta. E retorno, né? A gente usa o ATP, usa o NADPH, e retorna o quê? ADP e NADP mais P. Então, o que você tem aqui, ó? Ciclo de Calvin, entra gás carbono, sai o açúcar, que depois vai ser exportado na forma de sacarose, certo? Ao mesmo tempo, entra o quê? ATP e NADPH, produzido nas reações luminosas. Esse ATP vai ser quebrado em ADP mais fosfato e esse NADPH vai ser retransformado em NADP, quando ele está pronto para roubar elétrons da água. Então, ele tira elétrons da água e leva para o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin devolve ele sem elétrons, que ele pega elétrons da água e leva para o ciclo de Calvin. O ATP vai fazer o quê? Pega energia da água, dos elétrons da água, e leva para o ciclo de Calvin. E devolve a ADP, que vai pegar a energia daqui e levar para o ciclo de Calvin. Então, essas duas etapas da equação têm que estar funcionando adequadamente, mais ou menos ao mesmo tempo. Algumas plantas conseguem separar isso aqui em períodos diferentes dos dias. São plantas que vivem em locais de deserto, por exemplo, em que você não tem pouquíssima água disponível. Então, as plantas também não conseguem fazer isso aqui funcionar muito, porque se elas deixarem os estômatos abertos o dia inteiro, trocando oxigênio e gás carbônico, elas vão também perder bastante água por transpiração. Vocês lembram disso? A gente falou em fisiologia vegetal. Vamos lá. Para que ocorram as reações luminosas, eu preciso de alguma forma conseguir transformar energia luminosa em energia química. Para isso, é importante absorver energia luminosa. E quem que faz isso? Tá? Isso ocorre dentro do cloroplasto, dentro do tilacoide, e a gente tem pigmentos, então moléculas, pigmentos, que vão conseguir absorver essa energia. Só que elas não absorvem todo o espectro de luz. Tem uma que elas refletem. Se elas são verdes, elas vão refletir o quê? O verde. Então, tudo que a gente vê colorido por quê? Aquela superfície que tem pigmentos que vão absorver uma série de cores e refletir outras. Se eu tô vendo rosa, é porque ele tá refletindo rosa, né? Na verdade, ele vai refletir ali alguns espectros do azul, do vermelho, parece rosa. Se eu tô vendo verde, ele tá refletindo verde. Se eu tô vendo azul, ele tá refletindo azul. Se eu tô vendo vermelho, ele tá refletindo vermelho. Se ele reflete o vermelho, ele absorve todas as outras cores. Lembrando que a luz é uma onda, certo? E as ondas, elas têm comprimentos diferentes. Vocês viram isso em física. Então, o que vai variar do violeta para o vermelho é o comprimento, é o tamanho dessas ondas, ok? Legal. E qual é o comprimento de onda que é absorvido pela clorofila? Esse experimento é um experimento bem tradicional, feito pelo Engelmann. Ele é de 1883, deem uma olhadinha aqui. Bem low-tech. O que ele fez? Pegou um prisma, vocês sabem que prismas são cristais que refletem a luz, e quando a luz passa através deles, eles abrem, né, o espectro da luz. Então, eles dispersam as cores e você consegue ver os comprimentos de onda em posições diferentes. Aí ele pegou uma alga filamentosa, colocou no meio de cultura, a alga filamentosa, jogou esse feixe de luz refletido, então aberto, né? Em que você tem ali o arco-íris em cima da alga, e usou uma bactéria aeróbica, então uma bactéria que precisava de oxigênio para viver, para medir onde essa alga estava fazendo fotossíntese. Então, como a alga é um filamento, onde ela faz fotossíntese, ela vai liberar oxigênio. Onde ela libera oxigênio, a bactéria consegue viver nesse meio, certo? O que ele obteve? Ele obteve essa curva aqui, ó. Mais bactérias no violeta e no azul, quase nada de bactérias no verde, um pouco no amarelo e, de novo, bastante bactéria no vermelho. Isso faz com que ele chegue à conclusão de que as algas, né, e por consequência as plantas, estão absorvendo bastante luz no vermelho e no azul, não, bastante luz no violeta e no azul, e depois de novo no vermelho.
esse é o espectro que ele obteve. Hoje, com outras medidas, a gente sabe que a clorofila, existem 2 tipos de clorofila. A clorofila A vai absorver nesse espectro aqui, verde mais escuro, bastante no violeta, bastante no vermelho. A clorofila B vai absorver mais no azul e um pouco menos no vermelho, mais pro laranja. E a gente tem ainda os carotenoides, que é um outro pigmento que vai absorver bastante no azul e um tiquinho no verde. Os carotenoides são um pigmento laranja, tá? Que dá aquela cor laranja para cenoura, por exemplo. E eles já não vão absorver aqui, tá? A composição desses 3 pigmentos dá esse gráfico aqui para as algas verdes e para as plantas. As outras algas, então as algas vermelhas, por exemplo, vão ter conjuntos de pigmentos diferentes. As algas vermelhas têm clorofila C, tá? Algumas plantas vão ter ainda outros pigmentos, fazem elas ficarem arroxeadas ou avermelhadas, e cada um desses pigmentos vai ter seu comprimento de onda de absorção. Então, ocorre que plantas diferentes vão ter absorções diferentes. E qual que é a vantagem evolutiva e ecológica, por exemplo, das algas vermelhas absorverem outro comprimento de onda? Elas são vermelhas, elas vão absorver pouco no vermelho e vão absorver um pouco mais aqui no meio. O que isso dá para elas? A luz que penetra na água, ela vai sendo filtrada. E as algas vermelhas, elas são de ambientes marinhos e um pouco mais profundos, tá? Então, elas conseguem absorver mais luz em ambientes mais profundos, em que as algas verdes não conseguem habitar. Legal, mas o que acontece quando a clorofila absorve energia luminosa? Ela vai absorver, não é qualquer quantidade. Então, a luz, às vezes, ela se comporta como onda, às vezes ela se comporta como partícula. O que isso quer dizer? Isso é um problema quântico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma onda, só que na hora que ela vai ser absorvida por qualquer molécula, ela vai ser absorvida numa quantidade específica. Você não consegue absorver meia onda, meio comprimento de onda, 1/3 do comprimento de onda, 1/8 do comprimento de onda. Sempre absorve um comprimento de onda inteiro. E isso é chamado de fóton. Então, às vezes, ela parece uma partícula. Na hora que ela vai ser absorvida pela clorofila, por exemplo, ela se comporta como partícula, embora ela seja uma onda também. E essa dubiedade da luz é uma das coisas que causa aquela questão, né? Tem tudo a ver com física quântica, etc. E vocês podem depois perguntar ao professor Clelton sobre isso, ou para o professor Flávio, e ele vai saber explicar isso aí muito melhor que eu. O que me interessa, o que me importa, é que elas absorvem um fóton específico num comprimento de onda específico. E cada molécula de clorofila, a A, a B ou carotenoide, vai ter um fóton que ela consegue absorver. Esse fóton, essa quantidade de energia específica, uma quantidade específica, vai fazer com que essa molécula se excite. E ela vai ter um elétron que vai ser jogado para um outro estado. Vocês lembram dos spins e dos níveis de energia dos elétrons? Então, esse tal elétron vai jogar ele para um outro estado, tá? Nesse estado excitado, ele não pode ficar. Ele tem que voltar. Quando ele volta para o seu estado normal, o que ele faz? Ele vai ter que transmitir essa energia de alguma forma, né? A energia não pode ser perdida, ela tem que ser transformada. Ela vai ser transformada em quê? Calor e mais luz. Então, se você pegar clorofila fora de uma planta, né, se fizer uma extração de clorofila e iluminar ela vai emitir uma luz de uma cor, que geralmente é uma cor diferente da cor que ela emite numa energia, normalmente, né, que ela reflete, tá? Que você vê verde nas plantas, a clorofila ela vai transmitir fótons vermelhos. Se vocês lembrarem disso daqui, ó, o verde tá aqui, né, e o vermelho tá aqui, e o azul tá aqui. Então, ela absorveu um fóton na região do azul e refletiu e transmitiu depois um fóton na região do vermelho, tá? Então, ele tem menor energia. E onde está essa energia que sobrou? Na forma de calor. Ok? Dentro do cloroplasto e do fotossistema, é essa energia aqui que vai ser passada para você finalmente conseguir gerar glicose. Essa energia vai ser passada para uma outra proteína
ir para uma outra proteína numa cadeia transportadora de elétrons, igual a respiração, tá? Como que é a clorofila? Essa aqui é uma clorofila, a clorofila B. Ela tem uma estrutura de hidrocarbonetos que vai ancorar ela na membrana do tilacoide. E aqui ela tem uma proteína. Essa proteína é um anel porfírico, tá? É uma estrutura que vocês vão ver ainda bastante. E eu vou passar um texto para vocês lerem que vai falar um pouquinho da evolução disso daqui, ok? Dentro desse anel porfírico, ela tem um metal, magnésio nesse caso. E esses anéis porfíricos, eles ocorrem bastante nos seres vivos e eles são capazes de carregar elétrons ou carregar oxigênio, tá? E um outro exemplo comum de anel porfírico é a nossa hemoglobina, que tem no meio um ferro e vai carregar oxigênio, tá? Legal. Essa estrutura aqui, ela é excitável perante a luz. Esses anéis porfíricos vão estar presentes como receptores de elétron na membrana, como citocromos nas mitocôndrias e as clorofilas nos cloroplastos. Além disso, eles estão na hemoglobina, tá? Legal, isso aqui é um anel porfírico, tá, gente? Como é que funciona isso quando ele tá lá no cloroplasto, na membrana? Então, você tem um complexo aqui que é chamado de fotossistema. A gente tem dois tipos, o fotossistema 1 e o 2. E aqui, você não tem um único pigmento, você tem um monte de pigmentos diferentes. Todos eles vão estar recebendo energia e vão estar transmitindo energia de um para o outro, até chegarem num par especial de moléculas de clorofila A. Essas daqui são capazes de roubar elétrons da água e jogar esse elétron para um complexo receptor de elétrons aqui, que é chamado de centro de reação, tá? Esse é o receptor primário de elétrons, é o primeiro receptor de elétrons em toda a fotossíntese. Legal. Isso aqui é um desenho que a gente faz para facilitar a compreensão. Essa é a estrutura real, cheia de clorofilas aqui no meio, ó, os anéis porfíricos são esses verdinhos que vocês estão vendo aqui. Centro receptor, complexo de reação, e aqui a membrana, tá? Então, assim, isso aqui é um desenho, tá? A estrutura real é bem mais complexa do que a gente pensa. E aqui é outro desenho. Beleza, então você tem fótons que vão ser recebidos por vários pigmentos e vão ser carregados para esse par especial de clorofilas. Lá, esse par especial de clorofilas vai usar a energia do fóton e lançar um elétron para um receptor de elétrons aqui. Esse receptor de elétrons vai encaminhar esses elétrons para uma cadeia transportadora e eles vão perdendo energia ao longo do processo. Conforme eles perdem energia, eles vão bombear prótons, igualzinho na respiração, que vão ser depois usados para gerar ATP através de uma fábrica de ATP aqui. Além desse processo, na fotossíntese existe um segundo fotossistema, que é chamado fotossistema 1, que vai pegar esses elétrons, acrescentar mais energia neles, obtida a partir de novos pigmentos, lançar isso aqui para um outro receptor de elétrons. Então, aqui em níveis a gente tem a energia dos elétrons, tá? E finalmente esses elétrons serão entregues para o NADPH. E aqui a gente conseguiu formar o NADPH e o ATP, que vão ser usados no ciclo de Calvin. Legal. Como é que ocorre isso? A luz excita os pigmentos que vão doando energia uns para os outros até chegar nessa clorofila especial, que é dupla, tá? Que absorve energia nesse nível aqui, 680 nanômetros, tá? Que é o comprimento de onda que ela absorve. Esta aqui tem a capacidade de roubar elétrons de quem? Da água. Quando ela rouba elétrons da água, ela vai gerar oxigênios e hidrogênios, que vão ficar soltos, tá? Esse elétron é lançado, então, para um aceptor primário aqui, que vai ser lançado numa cadeia de transporte de elétrons. Essa cadeia de transporte de elétrons vai produzir um gradiente de prótons que vai ativar uma bomba de produção de ATP, uma ATP sintase, tá? Passa esses elétrons, então, para o segundo fotossistema 1. Veja que o 1 vem depois do 2. Isso é contraintuitivo, mas acontece que o fotossistema 1 foi descoberto primeiro, o fotossistema 2 foi descoberto depois, e a gente tem também uma relação evolutiva aqui, tá? Aqui a gente tem um segundo par especial de clorofilas, essas absorvem energia na região dos 700 nanômetros, e volta lá, 700 nanômetros, 680
80 para cá. Quanto mais para o lado de cá, energia mais baixa. Quanto mais para o lado de cá, energia mais alta. Então, o violeta tem energia mais alta que o vermelho, tá? Então, aqui, ele vai absorver energia, um potencial um pouquinho menor do que esse daqui. Legal. Joga para um outro receptor primário de elétrons aqui. Existe uma segunda cadeia de transporte de elétrons, só que nessa daqui, os elétrons são doados para o NADPH. Uma enzima que chama NADP redutase e ela vai levar esses elétrons para o NADPH. E acabou, tá? Produziu ATP aqui, produziu NADPH, acabou a parte das reações luminosas e a gente vai para o ciclo de Calvin. Só que não. Então, tem aqui uma outra coisa que pode acontecer, que é o fluxo cítrico de elétrons, ou fosforilação cíclica. Note que aqui a gente tem uma reação linear. Entram elétrons e saem elétrons. Os elétrons vêm da água e terminam no NADPH, certo? Então, não retorna, a água não é refeita, os elétrons não retornam para onde eles estavam. É uma fosforilação acíclica, então um fluxo linear. Aqui a gente tem uma fosforilação cíclica. Não existe o fotossistema 1, ou ele está inativo nesse processo, tá? Então, isso pode ocorrer em organismos que não têm fotossistema 2, ou em organismos que têm o fotossistema 2, mas ele não está funcionando adequadamente, no momento não tem água disponível para doar elétrons ou qualquer coisa assim, ele não está funcionando. Legal. O que vai acontecer aqui? Essa fosforilação cíclica, ela gera ATP. O que ela não gera? NADPH. O que vai acontecer? Você tem a excitação desse elétron aqui, 700 nanômetros, ele sobe para o receptor de primário, passa por uma outra proteína, que é essa daqui. Essa proteína vai transmitir esses elétrons direto para o citocromo e para cá. Enquanto ele faz esse caminho aqui, que ele volta para o original, então veja, ele sai daqui e ele volta para cá, ele sai daqui e ele volta para cá, então não estou roubando elétrons de lugar nenhum, eu tiro elétron daqui, mas depois eu ponho de volta. Isso aqui gera um gradiente de prótons e consegue produzir ATP. O que ele não consegue produzir é NADPH. Então, também não dá para fazer glicose, tá? Então, é um processo que vai usar apenas um fotossistema, o fotossistema 1. Ele não produz NADPH, mas ele produz ATP. Então, vai produzir energia para a célula funcionar. Ele é importante nas plantas para fotoproteção. Então, digamos que eu tenho luz demais, água de menos. Então, essa planta ela não está tendo acesso à água, mas tem muito sol. O sol está muito forte, tem muita luz. O que ela vai fazer para se proteger? Porque se isso aqui estiver funcionando, vai começar a roubar elétrons dessas clorofilas aqui e danificar essas clorofilas, porque eu não tenho como repor, não tenho água suficiente. Então, esse sistema aqui para de funcionar e você tem esses elétrons circulando aqui. De forma que eu continuo produzindo ATP, continuo produzindo energia, mas eu não consigo produzir glicose para crescer, tá? Legal. E ele serve para a produção de ATP em algumas bactérias. Quem são essas bactérias? Nós veremos isso na próxima aula. E para isso, eu quero que vocês leiam um texto que eu vou disponibilizar para vocês via Moodle e Swap. E para a gente trabalhar um pouquinho de metabolismo microbiano, mas também de evolução dessas coisas super complexas e super legais, tá? É fantástico. Legal. Vamos comparar, então, o que está acontecendo nas cloroplastos e o que está acontecendo nas mitocôndrias. A gente olha para a mitocôndria aqui. As cristas mitocondriais são onde a gente tem a cadeia transportadora de elétrons e onde que a gente vai ter os hidrogênios sendo bombeados, no espaço intermembrana, certo? Então, aqui está em cinza escuro o espaço onde eu tenho mais hidrogênio, certo? A pH mais baixo. Isso, excesso de hidrogênios. Beleza. Então, a gente tem a cadeia de transporte de elétrons jogando prótons, ou hidrogênios, para um espaço intermembranas. Qual que é o espaço intermembrana na mitocôndria? Nas cristas mitocondriais. Isso no cloroplasto está ocorrendo dentro do tilacoide. Então, esses hidrogênios estão sendo bombeados para dentro do sistema de tilacoide, tá bom? Então, aqui, no cloroplasto, a gente tem a membrana do tilacoide, está aqui. Esse é o espaço do tilacoide, é para cá que está sendo bombeado os prótons. Vai passar de novo o próton por dentro da ATP sintase e produzir ATP. O que difere nos dois casos? Além da posição, né? O aceptor final de elétrons. Na mitocôndria, o aceptor final de elétrons desse processo de transporte de elétrons é o oxigênio.
Enquanto que no cloroplasto, quem recebe o elétron no final do processo é o NADPH, tá? Mantenham isso em mente, isso é a pergunta de prova. Legal. E como é que ocorre o processo de síntese de ATP? Então, você tem aqui a membrana tilacoide, o espaço tilacoide, aqui dentro que eu vou aumentar a concentração de hidrogênio. Através da cadeia transportadora de elétrons, eu vou bombear hidrogênios para dentro, certo? Isso faz com que eu possa ter variações de pH dessa ordem aqui, ó. Ordem 3. Então, pH 5 dentro e pH 8 fora. Olha como é diferente, tá? A diferença é tão grande que esses hidrogênios eles querem muito voltar para o estroma. Como que eles vão passar? Se essa membrana é impermeável a eles, só tem um canal, a ATP sintase. Quando ele passa por dentro da ATP sintase, ele gira o motorzinho da ATP sintase como uma turbina e doa energia para a produção de ATP. Legal, assim produziu ATP. Aqui, através desse fotossistema 1, então, você tem o transporte de elétrons aqui, bombeando prótons. A partir do fotossistema 1, não tem mais bombeamento de prótons. O que vai acontecer aqui? Essa proteína vai doar o elétron para NADP redutase, que vai reduzir o NADP mais em NADPH. E esse cara vai levar esse elétron lá para o ciclo de Calvin, para a gente poder fazer glicose. A gente não, as plantas, né? Beleza. Ah, tá. Esse slide aqui tá só para vocês poderem ler o que está escrito aqui embaixo. E aí a gente chega nas reações do ciclo de Calvin, tá? Paciência comigo aqui. O ciclo de Calvin, ele é anabólico. Então, você tem a entrada de gás carbônico, uma molécula pequenininha, aqui, e a saída de uma molécula de 3 carbonos. Uma molécula menor é transformada em molécula maior. Entra um carbono por vez, tá? E isso aqui tudo ocorre toda vez. Acontece que cada 3 vezes que esse ciclo ocorreu, eu tenho um mol de açúcar a mais gerado. Vou acumulando. Conforme isso aqui vai acontecendo, eu vou acumulando essa molécula aqui. Então, a cada 3 carbonos que entram, eu acumulo uma dessas. Como eu acumulei, eu consigo tirar ela daqui sem estragar todo esse processo, tá? Então, entra carbono aqui, sai carbono aqui. Então, o carbono é acumulado aqui nessa molécula de 3-fosfatos. Quem faz a entrada do carbono no sistema é uma proteína importante chamada rubisco. Isso é uma das poucas coisas que vocês têm que saber o nome aqui, tá? A rubisco vai pegar essa molécula aqui, linear de carbono, e introduzir um carbono extra aqui. Isso vai ser depois quebrado, então você tem 5 carbonos aqui, aqui você tem 6. Vai ser quebrado em 2 moléculas de 2 carbonos. E usada energia da ATP e elétrons do NADPH para transformar essa molécula de 3 carbonos em gliceraldeído 3-fosfato, tá? O gliceraldeído 3-fosfato vai acumulando ao longo de vários ciclos. E é esse cara aqui que sai do ciclo de Calvin e depois ele é facilmente transformado em glicose, juntando-se 2 deles e removendo esse fosfato daqui, ok? Depois da formação desse cara, você tem que ter a regeneração do aceptor de carbonos, que é esse cara aqui. Como é que isso ocorre? Através de mais uso de fosfato, tá? Mais uso de ATP. Então, injeta mais fosfato e mais energia nesse sistema. Então, aí você já tinha um fosfato aqui. Você junta um fosfato do outro lado, tá? E reestrutura esses carbonos aqui e vai produzindo. Como entra um carbono de cada vez, em média, a cada 3 carbonos que entram, a gente consegue acumular uma molécula dessa daqui, tá? Só que lembra que isso tudo tá acontecendo em mol. Então, a cada 3 mols de gás carbônico que entram, sai 1 mol de açúcar, ok? 1 mol de GTP, 3P, gliceraldeído 3-fosfato, tá? Geralmente, essa parte de entrar um carbono de cada vez é o que confunde os alunos, tá? Eu consigo transformar todo o gliceraldeído em ribulose? Consigo. Vou usar 2 gliceraldeídos e vou produzir aqui ribulose bisfosfato, ok? Consigo. Só que, como essa molécula de 3 e essa é uma molécula de 5, veja, junta 2 dessa e faz uma de 5, tá sobrando um carbono. Na média, eu vou acumulando carbono. Eu vou acumulando carbono aonde? Aqui, nessa molécula. Essa é a que vai começar a acumular e acabar saindo do sistema, tá? Legal. Para cada glicose que são produzidas, então, uma glicose vão ser 2 gliceraldeídos 3-fosfatos e 6 voltas no ciclo de Calvin.
Para isso, entrou 6 gás carbônicos. Eu preciso de 18 ATPs. 6 aqui, 3 aqui, tá? Isso para 1 GTP. Então, 12 aqui, mais 6 aqui, 18. E 12 NADPH. Onde estão esses NADPH? Aqui, ó. 6 para sair um G3P, 12 para sair uma glicose, tá bom? Legal. E agora a gente compara esses dois. Então, o ciclo do ácido cítrico aqui e o ciclo de Calvin aqui. O que vai acontecer? O ciclo do ácido cítrico faz parte das reações do catabolismo. Então, você tem moléculas maiores entrando, que é o acetil-CoA, que são quebradas em gás carbônico, produzindo ATP. No anabolismo, entram moléculas menores, que é o gás carbônico, que vão ser usadas para sintetizar moléculas maiores, que são de 3 carbonos, tá? E eu gasto ATP. Aqui eu produzo, aqui eu gasto. Então, aqui eu produzo energia, libero energia, e aqui eu absorvo energia. Essa energia vem da onde? Essa energia vem das reações luminosas, tá? Tem uma estrelinha aqui para vocês lembrarem que esse slide é muito importante e costuma cair na prova. Nem sei se a gente vai ter prova esse ano, gente. E aí a gente entra no próximo tópico, que é metabolismo microbiano, e eu vou fazer um outro vídeo para isso. Só que antes da gente assistir esse próximo vídeo, eu vou colocar um texto para vocês lerem, que eu quero que vocês leiam antes de assistir o próximo vídeo. Eu ainda não fiz o próximo vídeo, então vocês têm esse tempo agora, entre a publicação desse vídeo e do próximo, para ler esse texto com bastante cuidado e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Uma última coisa que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o Moodle. Então, eu estou organizando agora o Moodle de vocês. A partir de agora, eu vou colocar todos os vídeos via Moodle, todas as atividades, os exercícios e tudo via Moodle. E eu vou colocar exercícios para vocês sobre a aula de fotossíntese lá no Moodle também. Não sei quando, mas quando eu colocar, eu aviso vocês via Swap, tá? Vou também transferir todos os exercícios que eu já dei para o Moodle. Esse processo pode demorar um pouquinho. Os vídeos, os slides e os materiais de apoio já estão lá. O Moodle de vocês já está organizadinho, ok? Por que isso? Porque o Moodle, ele tem uma estrutura em que eu consigo acompanhar os materiais de acordo com uma ordem cronológica óbvia, tá? Isso vai fazer com que a pessoa que passou a quarentena inteira sem acesso à internet, por exemplo, quando as aulas voltarem e ela tiver acesso à internet na escola, ela consegue acompanhar todo esse material direitinho via Moodle, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a usar o Moodle, eu vou começar a abastecer o Moodle e depois essas aulas serão trabalhadas, podem ser trabalhadas via Moodle também, tá? Inclusive, estou colocando todos os vídeos das aulas anteriores também, do primeiro bimestre lá, que vocês vão fazer a revisão das aulas que vocês já tinham tido por lá também, tá bom? Inclusive, vou colocar exercícios lá que depois eu posso usar para fazer avaliação. Então, fiquem bem. Boa semana para vocês. A gente marca novamente mais uma sessão para tirar dúvidas, assim que eu tiver tempo de terminar o vídeo do metabolismo microbiano. Então, vai ser fotossíntese e metabolismo microbiano. E a gente se vê de novo por aqui, tá bom? Fiquem em casa e fiquem bem.